The Promised Neverland é um anime libertário e eu posso provar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar. Se você costuma assistir animações japonesas, já deve ter se deparado com muitas delas com um viés mais voltado para a liberdade. Já se perguntou o porquê disso? Bom, para entendermos o gosto que o povo japonês tem pela liberdade, precisamos voltar no tempo para antes da Segunda Guerra Mundial. Animelândia ou Samurailândia, ou ainda Japão como os estatistas chamam, sempre foi um país isolado do restante do mundo, tanto pela sua geografia como pela sua cultura. O imperador manteve o país completamente fechado até o século XIX. A falta de liberdade era tão grande que, enquanto americanos poderiam ter armas de fogo livremente, japoneses não podiam nem mesmo ter espadas. Como todos sabemos, a falta de comércio só impede a geração de riqueza. Então, o país ainda era basicamente agrário, enquanto o resto do mundo já estava se industrializando. Porém, o rei do gado queria mais. Então, passou a invadir os países vizinhos. Como ele conseguiu isso? Porque a gadosidade do povo japonês era fora de série. Já ouviu falar dos kamikazes? Eles eram pilotos que se matavam ao jogar suas aeronaves em cima de alvos inimigos. E esse termo surgiu com os pilotos japoneses. Tamanha era a sua submissão que eles morriam pelo imperador. Porém, ao fim da Segunda Guerra Mundial, Animelândia foi alvo de 2 bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Com medo de sua cidade ser a próxima a receber a visita nuclear, o imperador se rendeu. Para os japoneses, isso era inaceitável. Os soldados japoneses eram ensinados sobre honra e que morrer era preferível à rendição. E agora o imperador estava desistindo? Por causa disso, a venda estatal caiu por terra. Então eles decidiram reconstruir tudo sozinhos, já que o Estado estava mais preocupado em lidar com as consequências da guerra com relação às outras máfias. O gado japonês percebeu que não podia depender do Estado. Se fossem esperar o governo reconstruir, iriam morar em escombros por algumas gerações. O povo também percebeu que sua nação, que achavam tão poderosa, não chegava perto do poderio militar americano. E até por uma questão de honra, eles estavam curiosos para saber o porquê dos Estados Unidos serem tão superiores, entrando em contato com os princípios libertários que fundaram Trumpilândia. Por causa disso, os japoneses passaram a ter uma visão mais libertária do governo. Por exemplo, a prostituição é proibida em Animelândia, mas é claro que os japoneses ignoram completamente isso. O povo japonês é um povo de cultura muito rígida, portanto, eles cumprem a lei mais por uma questão moral do que por uma questão de obediência ao que foi rabiscado num guardanapo sujo estatal. Mas caso uma lei não siga os parâmetros morais da população, eles simplesmente ignoram. O governo, para eles, é mais uma questão de tradição do que um provedor de serviços gratuitos e de qualidade. Tanto que o partido atualmente em poder, o LDP, o Liberal Democratic Party, esteve no poder 57 dos 65 anos desde 1955, quando foi criado. Mas não se engane, a máfia estatal de Animelândia é tão sanguinária quanto a Yakuza, a outra máfia grande de lá. Crimes são severamente punidos e a taxa de condenação é de 99,8%. Então, se a máfia estatal te processar, é quase certo que você vai pra cadeia. Ainda assim, japoneses não têm medo do governo autoritário deles. Veja bem, não estamos dizendo que japoneses são libertários, apenas mostrando que a cultura nipônica valoriza muito mais a liberdade do que o bananense médio, que entrega todas as suas liberdades numa bandeja ao menor sinal de perigo, por menor que seja. Por causa disso, também valorizam muito o espírito empreendedor. Não à toa, eles foram de um país em escombros a uma das nações mais tecnológicas no século XX. De fato, se você parar para analisar, a maioria das vezes que o governo é representado na mídia japonesa, em anime, mangás ou light novels, os políticos são quase sempre pessoas más ou vilões. E quando digo mais, não quero dizer corruptos. Bom, isso também, mas geralmente são representados como assassinos ou estupradores, enquanto que o herói é geralmente alguém individualista que não segue os parâmetros estabelecidos pelo Estado. Isso contrasta muito com as animações ocidentais, onde o Estado é muitas vezes retratado como uma aura de bondade. Por exemplo, Superman é um herói que trabalha muitas vezes em conjunto com as Forças Armadas e aplica as leis estatais independente da ética delas. Assim como na história The Dark Knight Returns, onde o Superman é apenas mais um cachorrinho da máfia e o Batman precisa dar uma lição nele.
Agora, vamos falar do anime em questão, The Promised Neverland. Caso você ainda não tenha assistido essa obra-prima das animações, sugiro parar por aqui e ir assistir ainda que seja somente o primeiro episódio. Daqui pra frente, teremos spoilers da primeira temporada do anime, mas não vamos dar spoilers do mangá, já que a maioria não deve ter lido. Para começar com chave de ouro, a primeira estrofe da música de abertura diz: "Quanta liberdade nos resta", em tradução livre. Além disso, a própria animação que acompanha a música mostra por diversas vezes crianças como presidiários, mas aparentemente felizes. O que isso pode representar? O anime em questão foca na história de um orfanato, onde crianças vivem felizes e brincando juntas sob a supervisão de Isabela, que as crianças carinhosamente chamam de mãe. Porém, o seu mundo é virado de cabeça para baixo quando descobrem que o orfanato, na verdade, é uma fazenda que cultiva crianças para serem devoradas por monstros assustadores, que as crianças chamam de demônios. Diante desta descoberta, as crianças passam a planejar sua fuga, bem como descobrem como funcionam as coisas nos bastidores desse abatedouro humano. O paralelo aqui é bem óbvio. O Estado, representado pelos monstros e humanos que os auxiliam, cuida do povo, representado pelas crianças, visando somente seus interesses. Claro que no sistema bananense, a mãe representada no anime deveria ser uma alcoólatra inveterada que espanca as crianças. Mas lembre-se que estamos falando de um país onde o governo trata um pouco menos pior o seu gado. Pode-se ver logo no primeiro episódio a discussão entre liberdade e segurança. Quando as crianças chegam a uma pequena cerca que rodeia a propriedade, Emma, a protagonista principal, aponta que a mãe falou para nunca chegar perto porque era perigoso, enquanto que Ray, outro protagonista, aponta que isso é claramente uma mentira, já que a cerca é baixo e não há perigo algum para ela proteger. Isso claramente é uma referência às leis estatais, onde elas não protegem nada, mas limitam a nossa liberdade, e quando alguém aponta o problema desse sistema, logo vem a resposta que estatistas adoram: o bom e velho está na lei, ou como é retratado no anime, mas a mãe mandou. Como é possível ver, o tema da liberdade é tocado diversas vezes no anime. Por exemplo, em determinado momento, Isabela oferece a Emma a chance de ser como ela, se tornar uma criadora de crianças. Assim, ela não morreria e teria diversos benefícios. Porém, a protagonista recusa a oferta. Aqui, podemos ver a velha falácia de que os governos nos representam e que qualquer um pode chegar lá. Porém, a protagonista prontamente aponta que é errado ela se beneficiar da exploração dos outros. Ainda que ela pudesse ter uma vida fácil, ela não conseguiria remover o peso de saber que estava fazendo algo errado. Nesse ponto, também vemos um aviso para alguns que se dizem libertários. Muitos dizem que a solução é entrar no governo para mudar as coisas por dentro, mas fazer parte dos parasitas nunca vai ser ético. Não importa o quão bom como político você seja, o sangue de milhares de pessoas que morrem todos os anos por causa do Estado ainda vai estar em suas mãos. A própria Isabela é uma excelente representação do socialismo. Ela está disposta a quebrar as pernas das crianças, literalmente, porque ela julga saber o que é melhor para elas. Tudo isso se torna ainda mais aterrorizante quando é revelado que tudo o que ela fez é por uma versão distorcida de amor pelas crianças. Ela analisa a situação em que se encontra e julga que o melhor é serem ignorantes quanto aos fatos e as crias com todo o cuidado e carinho, até o dia em que vão para o abate. Porém, a mensagem mais forte do anime é vista no final da primeira temporada. As crianças devem escolher entre se submeter ao sistema e serem bem cuidadas, recebendo comidas, roupas e brinquedos por serem valiosas, ou se aventurar por terras desconhecidas correndo diversos riscos. A resposta não é dada em palavras. A protagonista apenas vai embora, deixando para trás a sua vida de escrava e abraçando, enfim, a liberdade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Visite o meu canal Liberdade Cultural. Lá iremos usar da cultura pop, principalmente a cultura pop japonesa, para ensinar aos leigos sobre libertarianismo. Um abraço e até a próxima.